pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje eu tô muito feliz porque esse encontro finalmente saiu. E meu nome é Juliana, você já me conhece, e eu tô aqui hoje com o Bill e com a Carol. Nossa, a gente falou tantos podcasts sobre chamar vocês aqui, sobre marcar esse encontro, e a gente finalmente conseguiu. E eu tô muito feliz com isso. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Ju. A gente também tá querendo vir fazer esse podcast tem tempo, né? A gente super admira a equipe de vocês, não só como intensivistas, mas também como MD Ensino, né? Como formadores de médicos, trazendo uma medicina de verdade, né? Realmente a beira-leito, isso é o que a gente acredita também. Então é muito bom estar aqui com vocês. Exatamente. É sempre fantástico estar compartilhando conhecimento, compartilhando experiências. Para quem não conhece, o Bia e a Carol são infectologistas, né? E trabalham junto com a gente. Estamos em programação aí de soltar um curso aí em breve. Ainda tá no forno, mas vai sair, né? Então fiquem atentos também que a gente vai soltar em breve esse curso aí. O curso vai ser com certeza sensacional. Hoje a gente vai falar de pneumonia. E aí, para falar de pneumonia, acho que a gente vai tentar englobar aqui tudo. Desde o cara que tá lá na ponta, na unidade de saúde, que pega o paciente bem, até a gente lá na UTI, que pega o paciente entubado, que faz PAV, e aí a gente trata ou não trata, para pegar aí todo mundo e conseguir ajudar todo mundo aí que estiver escutando esse podcast. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Bom, vamos começar então do começo, do paciente lá da unidade de saúde, do pronto-socorro, da UPA, que é o paciente que está estável, né? Tem uma taquipneia, uma febrícula, uma febre, e um raio-x como imagem, e aí tem um diagnóstico de pneumonia. Se vocês quiserem dar uma elaborada em tudo isso daí que eu falei, sobre critérios diagnósticos, quando iniciar o tratamento, qual antibiótico que a gente começa nesse paciente que está lá bem estável, vai tratar em casa. Assim, acho que a principal dúvida, a principal dor de quem vai prescrever um antibiótico para pneumonia, na minha opinião, é saber se ele vai dar 2 antibióticos, se ele vai dar ou não vai dar um macrolídeo junto, para cobrir o atípico. Será que pode ser atípico ou será que não pode ser atípico? Porque, de um modo geral, o diagnóstico de pneumonia ele não é difícil. Então, é um paciente que tem sintoma respiratório, que pode começar com a via aérea superior e depois para a via aérea inferior, principalmente se for um quadro viral, né? Então, a gente começou o primeiro detalhe, né? Pneumonia viral geralmente tem pródromo respiratório alto, né? Porque é a via natural de entrada do vírus. Ele invade a via aérea superior e aí depois ele pode ir lá e fazer a invasão de via aérea inferior e fazer a pneumonia. Então, alguns vírus não fazem tanto sintoma inferior como o sincicial respiratório, que geralmente causa uma bronquiolite, só que ele geralmente tem essa etapa, né? Então, com a Covid a gente viu isso, com a influenza a gente vê isso. Então, a primeira grande questão é assim, eu preciso dar antibiótico? Então, acho que esse é o primeiro detalhe. Uma vez que a maioria das pneumonias sazonais são virais. Então, isso que é uma coisa muito importante. Tem conjuntivite associado, tem sintoma alto. Tá na cara quando é vírus, né? Acho que é importante salientar isso, porque realmente a pessoa vem com muito sintoma na cara. A pneumonia bacteriana, literalmente na cara, entendeu? Então, a pneumonia bacteriana, ela não tem tanto essa característica. Ela já começa meio que pelo pulmão, né? Tá, pode ser ali uma traqueobronquite, e aí vira uma pneumonia. Na verdade, é só a evolução dos sintomas, né? Então, acho que lembrar que existe pneumonia viral e que está na cara o diagnóstico já funciona muito bem. E depois, eu acho que a grande diferença entre pensar em atípico e não pensar em atípico vai da característica do sintoma. Pneumonia por agente típico, isso está mudando, meio controverso, mas vale a pena fazer essa diferença, né? A pneumonia por estrépito, por pneumococo, ela é uma pneumonia agressiva, ela é uma pneumonia explosiva, sabe? Assim como a do Staphylo, mas o pneumo é o principal agente. Ela é uma pneumonia que tem muito sintoma pulmonar, dor pleurítica, tosse com muita secreção, febre alta, o paciente prostra, o paciente fica mal rápido. Então, é uma pneumonia onde você não precisa de macrolídeo. Aquela pneumonia grave mesmo, assim, mesmo que o paciente não esteja grave, mas é muito sintomático, muito sintoma baixo, muito catarro. Então, esse paciente geralmente não precisa de um macrolídeo logo de cara. Ele vai ser tratado com amoxicilina pura ou clavulonato, uma cefalosporina de primeira, de segunda geração, e vai estar tudo bem. Diferente daquele paciente
que vem com um sintoma onde predominantemente é tosse, ele também tem febre, pode ter uma secreção, às vezes tem até assim, mais de uma pessoa na família infectada, que é muito mais cara de uma pneumonia por agentes não estrépitos, né? Então ali vai moraxella, hemófilos. Então esses pacientes geralmente vale a pena sim dar o macrolídeo. Às vezes só o macrolídeo também, que a gente fica nessa questão, mas e o estrépito? Cara, o estrépito responde a macrolídeo. Então não é que não pode dar. Então a parte, o diagnóstico de pneumonia, na minha opinião, ele não é um grande desafio para o dia a dia, né? Eu vejo umas coisas quando a gente está ali auditando o pronto-socorro, de que assim, a pessoa tem claramente sintoma respiratório e alguém pede uma urocultura. Eu não sei de onde vem isso. Não sei, porque está escrito lá. Tosse, febre, secreção, solicita urocultura, prescreva amoxicilina e álcool. Não sei de onde vem esse protocolo da urocultura, mas... Então, às vezes a gente complica um diagnóstico, né? Pede uma coisa, vamos pedir aqui, enfim. Mas o diagnóstico de pneumonia, geralmente, ele não é complicado. Precisa do raio-x? Não precisa do raio-x. Não precisa do raio-x. Se a gente for definir epidemiologicamente, né, Carol, o diagnóstico epidemiológico de pneumonia, talvez o raio-x aí sim faça uma grande diferença. Mas clinicamente, não sei a sua opinião. Não, eu concordo. A questão epidemiológica é para você definir, né? Pelo raio-x, se pode ser uma pneumonia típica ou atípica. Mas você estava falando justamente do paciente no PA, no pronto-socorro. Você tem esses sintomas clássicos, você pode tratar mesmo sem o raio-x, sem nenhum problema. Interessante o Bill falar sobre a questão da urocultura. Até mesmo a hemocultura num paciente que você vai internar e que não esteja com sintomas de gravidade, um paciente que você vai internar na enfermaria, não é obrigatório que você tenha hemocultura. Inclusive, a gente tem grande parte das hemoculturas negativas, né? Então, nem a hemocultura, nem a cultura de secreção respiratória, né? Se não for um aspirado traqueal, a gente está falando de um paciente não entubado. Nem essas duas culturas são necessárias para definir a gente, porque justamente como o Bill falou, a gente consegue definir epidemiologicamente que a gente é mais provável de estar causando aquela pneumonia. E se fizer o raio-x vier nada? Eu ia pontuar exatamente isso. Existe um delay, eventualmente, entre o início dos sintomas e o aparecimento da imagem, né? Então, pensando lá na patologia, vai ter a reação inflamatória, depois vai ter hepatização, depois vai ter a melhora. Então, o raio-x não serve nem para o diagnóstico de pneumonia e nem para o controle de cura. Então, exatamente. É outra coisa. Porque o paciente vai melhorar e se ele teve uma pneumonia grave, a imagem vai demorar a sumir. Porque tem um processo também de melhora, de reconstrução da arquitetura pulmonar, que é muito bem descrita pela patologia, pela fisiopatologia da pneumonia, né? Então, ele não vai servir para nenhuma das duas coisas. Mas, quando a gente não deve deixar de fazer um raio-x? Acho que essa pergunta, o contrário é muito importante. Quando você examina o paciente e ele está lá, uma dor pleurítica ferrada, então vai respirar, dói muito. Então, quando você entende que tem ali uma complicação, derrame pleural, por exemplo, ou quando é um paciente que você vai internar e você quer acompanhar para ver se ele vai ter uma complicação, por exemplo. Então, o raio-x vai ajudar muito a gente a definir condutas posteriores. Então, aquele paciente do PA que você vai dar alta, cara, o raio-x vai servir para ele tomar radiação, você onera custo e pronto. O diagnóstico vai ser clínico no final das contas. Mas aquele paciente que é grave ou potencialmente grave, que você vai internar, ele vai servir muito para você acompanhar aquela história, entender se você tem uma ausculta com murmúrio abolido naquela base, cara, deve ter derrame pleural aqui, vamos fazer por quê? Vamos ver se aumenta, se não aumenta, se vai ter que drenar, se ele vai virar abscesso. Aí sim o raio-x é uma ferramenta fundamental. Isso eu acho que é interessante. O diagnóstico clínico, ele deve ser acompanhado pelo radiológico para a gente entender se há ou não há alguma complicação, ou risco de uma complicação. Inclusive, nesse paciente que você admitiu e o raio-x inicial estava normal, você deve repetir entre 2 e 3 dias, para ver se já fez a imagem e para começar a fazer todo esse segmento que o Bill comentou. O paciente com a pneumonia viral, essa pneumonia assim, pode em algum momento se tornar bacteriana? Cara, isso é muito interessante e é importante, em especial na pneumonia por influenza, certo?
Existe a complicação de pneumonia pós-influenza, onde você aumenta muito a incidência, não só do estrepto, que é o principal agente, mas também de estáfilo e de MRSA. Então, quando você tem um paciente com sinais de pneumonia por influenza, vai fazer muita diferença na vida dele você entender que ele tem uma pneumonia por influenza. Aí sim vale um diagnóstico, inclusive, etiológico mesmo, com teste rápido. Por quê? Influenza tem tratamento, oseltamivir. Então, muda a conduta, sabe, nesse caso. Putz, a gente vai entrar agora na temporada de influenza. Covid já vem baixando e 2 vírus vêm ganhando espaço. Sincicial respiratório, que a gente pode falar um pouquinho no idoso, onde ele realmente é grave, e na criança, óbvio, e influenza. Então, a maioria das pneumonias virais, por agora, vão ser pelo vírus influenza. Então, isso é importante saber porque eu tenho que fazer. Eu posso dar o oseltamivir, o Tamiflu. E aí, naquele paciente que deveria estar melhorando lá pelo 4º, 5º dia, ele volta a ter febre, ele começa a ter complicações, aí sim eu tenho que pensar em pneumonia bacteriana como uma complicação da pneumonia viral. Lá nas UPAs, pós de saúde, tem o teste? Eu não sei, acho que não. Não sei te eu acho que, assim, esses testes, por exemplo, no SUS, falando de UPA, são enviados para o LACEN. Então, não sei se na UPA consegue se fazer isso. De qualquer forma, o paciente também não vai ter acesso a esse resultado. Então, é mais uma questão de um paciente internado mesmo. Entendi. Mas o paciente é epidemiológico agora, né? Por isso que eu frisei aqui, porque daqui para frente vai começar a ter muito caso. Então, em doença infecciosa, epidemiologia fala muito forte na hora de você definir conduta, né? Então, realmente, da agora para frente, a gente pensa menos em Covid e começa a pensar mais em influenza. Essa questão do MRSA, Ju, é muito importante relacionada ao vírus influenza. Então, muitas vezes o paciente começa com uma pneumonia viral, tá na cara que é viral, depois lá pelo 5º dia ele começa a complicar, faz uma co-infecção bacteriana. Se o paciente estiver grave, você não pode esquecer de MRSA. Tá? Tem que cobrir com vancomicina, né? Enfim, Bactrim. A Ju adora Bactrim. A gente tá falando do paciente grave. Vamos começar a vancomicina por enquanto. E nesse paciente em que você tem essa forte suspeita de ser viral, eu posso começar meio que empírico o oseltamivir, mesmo sem fazer teste? Pode, até porque você vai demorar aí pelo menos 2 dias para ter o resultado, né? Claro que o PCR é feito de forma rápida, mas como vai para o LACEN, né, até você retornar, vai demorar um pouquinho. Se o seu laboratório no seu hospital fizer rápido, tudo bem, mas vale a pena sim, não tem nenhuma contraindicação de você começar o Tamiflu. É legal. Ele é até indicado para pacientes em grupo de risco em ambulatório. Né? Não precisa estar internado, não precisa fazer o exame. Então, eventualmente, você tem um paciente com comorbidades, um paciente acima de 65 anos, você deve, em especial nessa época que a gente vai entrar, lançar a mão do Tamiflu mesmo ambulatorial. Existem hoje, né, muitos testes que são os point of care, que a gente viu muito na Covid, né, aquele teste rápido. Existe também o antígeno de influenza. Então, ele pode ajudar no dia a dia. Então, esses testes point of care são muito interessantes para isso. A gente só não tem meio que fácil, né? Sim, mas hoje é muita estratégia, né? Se a estratégia local for usar menos Tamiflu, vale a pena investir no teste. Se a estratégia local for, cara, melhor vamos fazer porque tem muita fila, a gente precisa dar andamento, não dá para esperar teste. Então, é tudo estratégia. Então, é óbvio que usar menos medicamento empírico é melhor. Mas aí depende muito do que a gente está vivendo. Né? Isso em um paciente de consultório, convênio, você consegue pedir, ele consegue no laboratório e ele faz rápido, igual o teste rápido de Covid. E aí ele já traz para você o resultado, você cobre ou não cobre. Então dá para fazer isso. Na prática, a gente faz pouco. A gente realmente lança a mão do oseltamivir nesses pacientes de maior risco, né? De complicar por influenza. Legal. Em relação a critérios de internação, a gente tem o CURB 65, né? Acho que na faculdade todo mundo aprende. Vocês poderiam falar um pouquinho só sobre quando internar esse paciente, quando dá para tratar em casa mesmo? Eu acho que a gente ainda usa o CURB 65, existem outros índices, mas eu acho que ainda é um índice que a gente usa. E o CURB acima de 2 tem indicação de internar esse paciente. Uma coisa muito importante é saber também onde internar, se esse paciente vai para a enfermaria ou se ele vai para a UTI, porque esses guides até mostram que se você erra esse local de internar o paciente, você aumenta muito a mortalidade daquele paciente que você deveria ter internado na UTI e acabou internando numa enfermaria.
Então, assim, critérios clássicos, né, os critérios maiores clássicos para você internar na UTI é um paciente que tenha choque séptico, né, ou um paciente que precisa de ventilação mecânica, mas também existem outros critérios menores, hipotensão, frequência respiratória maior que 30, confusão mental. Lembra mais aí, Bill, que outros critérios? Não, mas o fato da idade, comorbidade. Idade, então, assim, comorbidade, exatamente. Sabe qual é o melhor score que tem, Ju? Aquele que você conhece e está adaptado a fazer. Esse é o melhor score que tem, entendeu? Então, o Kirby é bom, é ruim, tem a sensibilidade. Cara, se você tem dúvida de se precisa ou não precisa internar e tem um score, a dúvida tem que ser sanada com o score. Se ele tem um score de 0, de 1, você está na dúvida, cara, tem alguma coisa para te validar. Usa o score, pronto, né? Isso. Então, você está na dúvida se vai internar, ele tem um score de 2, cara, interna. O score está te ajudando para isso. Então, o score, ele ajuda muito naquele momento da dúvida, aquele paciente que está limítrofe. Pô, tá 2 interna, né, cara? Fica 48, 72 horas internado depois da alta, com antibiótico oral. Então, não está errado. Ele serve, o score não define conduta, mas ele ajuda muito, alguns definem, óbvio, mas ele ajuda muito a gente sabe, naquela hora, assim... Aquela vozinha que tá falando ali na sua então, cabeça. Cara, na dúvida, coloca um score. A gente tem score, vários scores. Por exemplo, será que eu vou coletar hemocultura nesse paciente? Tem um score chamado PIT score, que é score de risco de chance de ter bacteremia. Então, se a gente usasse, a gente teria menos dúvida. Então, acho que isso é o detalhe do score. Ele é bom, certo? Qual que é o melhor? O que você sabe, que você tem na mão. Por que o Kirby é bom? Porque é CRB. Ele é fácil. Pronto. Mas é um pouco também de você entender ali o doente. Você tá olhando ali pra taquipnei, com alteração de consciência, cara, você não vai mandar esse homem embora. Não vai. A pessoa independente tá se você souber o score ou não. Exatamente. A pessoa tá vomitando. Como é que você vai dar alta com antibiótico oral? Tá com o Kirby de 0. Mas tá vomitando. Enfim. Sabe, muito uma bom coisa eu falar isso, realmente. Isso aí mostra que o score não é tudo, Sim. né? Se você pegar essa pessoa que está vomitando e você fizer o score, não vai dar internação para ele. Mas como é que ele vai para casa dessa forma? Outra questão, além de antibiótico oral, é os cuidados que o paciente tem em casa. Às vezes é um paciente que, né, tem uma questão psiquiátrica, por exemplo, não tem alguém que vai conseguir garantir que ele receba aquele tratamento em casa, é um paciente que tem indicação de internação. Então, é isso, né? O score vem para ajudar o julgamento clínico, mas o julgamento clínico, o feeling, é o que mais importa nesses casos. Uhum. E aí, para paciente que você vai internar, não foi exposto a antibiótico recente, o que a gente começa como tratamento venoso? A gente pode começar um beta-lactâmico com macrolide, né? Nos casos de internação, a gente realmente tem que cobrir os típicos e os atípicos. A gente também pode lançar mão de uma quinolona respiratória, levo, mox, né? Em geral, a gente faz levo. Então, são esses dois caminhos que a gente pode levar, pensando no paciente que não tem fator de risco para pseudomonas ou MRSA, que é uma coisa que a gente também tem que avaliar. Então, assim, falando em fator de risco, pseudomonas, o paciente de POC, o paciente que já teve uma pneumonia ou uma infecção respiratória por pseudomonas, o paciente que teve uma internação prévia num hospital que tem um aumento, né, de casos de pseudomonas. E o MRSA também vai mais ou menos pelo mesmo caminho, além da colonização, se você souber que aquele paciente é colonizado por MRSA. Então, pós-influenza. Pós-influenza, exatamente, né? A gente acabou de falar. Então é isso, beta-lactâmico com macrolide ou quinolona respiratória, e aí se tiver fator de risco para pseudomonas, você troca, por exemplo, para um cefepime, ceftazidima, pipetazo. Se tiver fator de risco para MRSA, vanco, linê, enfim, e bactrim. No paciente internado é melhor começar com... Uma coisa que é interessante do antibiótico, Ju, é que a gente tem visto um aumento de prevalência de pneumococo com sensibilidade reduzida tanto ao macrolídeo quanto às penicilinas, né? E em criança também, você vê aquela criança que você acertou o diagnóstico, era uma pneumonia por pneumo, mas na dose habitual ou fora de uma associação com clavulanato na amoxicilina, você vê falhar e aí é uma mic aumentada para penicilina. Isso tem acontecido, tá? E, obviamente, que nos últimos 3 anos a gente usou muito macrolídeo de forma indevida e isso atrai resistência. Então, hoje existe sim a chance
de você ter uma complicação de pneumonia por um acerto no diagnóstico, mas um tratamento que foi inadequado, bem entre aspas, simplesmente porque o pneumo está adquirindo resistência ou aumentando ou tendo necessidade de doses mais altas de penicilina para ser tratado. Então isso está acontecendo. E, brincadeiras à parte, o Bactrim entra muito bem nessa hora, tá? Então, a gente tem 2 antibióticos que eram utilizados lá atrás, que podem voltar a ser utilizados. Pensando em atípicos em especial, doxiciclina é um ótimo antibiótico, inclusive trata MRSA muito bem. O Bactrim é uma droga que é boa para que é muito boa para pneumonia. Hoje já tem apresentações que são menos difíceis de tomar, então os Bactrim, os com dose dobrada, né? Então a gente também pode pensar nessas drogas para o tratamento atual, pensando no que foi construído com o uso de antibiótico demasiadamente alto lá atrás, né? E de fato isso não é difícil de ver. A gente que trabalha em hospital vê isso com uma certa frequência. Ou a criança ou o idoso que tomou em casa um Clavulin e interna no 3º, 4º dia com manutenção dos sintomas ou até piora dos sintomas. Então, isso realmente tem acontecido. E aí, nesse paciente já exposto a Clavulin, que interna, você vai ter que... Dá para usar cefalosporinas, mesmo oral domiciliar, dá para usar cefalosporina como droga de escolha também, para aquele paciente, ele de vez em quando tem uma faringite, já toma um amox, enfim, nesse paciente a troca é específico para penicilina isso, né? Para penicilinas sintéticas ou não, amoxiclavulanato, ampicilina. Então, para essas penicilinas de um modo geral, quando você muda para uma cefalosporina, você sai dessa via de resistência, né? Então, dá para fazer via oral, sim. A questão é a resistência do pneumococo à penicilina. Isso. Então, assim, você fez o amoxiclavulanato, não resolveu por isso, porque ele era resistente. Aí você passa por uma cefalosporina que deve ser sensível. Então, aí no paciente que interna, ele vai acabar fazendo ceftriaxone, por exemplo. Em caso, dá para fazer uma cefalosporina oral também, né? E em relação a Clavulin, ainda dá para usar amox pura? Assim, eu nunca mais vi. Com certeza eu uso e eu não uso, Ju. Essa é a nossa diferença, a coragem. Não, assim, é porque olha que interessante. Se for uma resistência, se for uma mic aumentada para penicilina, o clavulanato não interfere em absolutamente nada. O que é diferente de ser uma penicilinase, uma enzima. Quando tem enzima, o inibidor de beta-lactamase resolve. Mas se for mic aumentada, aí não tem jeito. Aí pode ser... Você pode associar amox com amoxiclavulanato com ampicilina, que aí a diferença está ali. E aí, qual que está predominando? Não faço a menor ideia. Porque a gente não tem esses bichos, exatamente. A gente não tem essas micas no ambulatório, por exemplo. Então, né? a gente existe lá um estudo que é feito, que chama Cireva, que ele estuda todos os bichos, os estreptos, hemófilos, meningos, e lá mostra que alguns têm produção de beta-lactamase, mas isso no dia a dia, a prevalência, isso é muito difícil de dizer quem é que está predominando. Mas o fato é, se você tem uma pessoa que é muito exposta a penicilinas durante a jornada até ela ter a pneumonia, talvez essa pessoa mereça uma cefalosporina. Ou Bactrim. Ou uma doxiciclina. Exatamente. Não, e é interessante que acho que a própria população, eu acho que eles mesmos, se você prescrever uma amoxicilina pura, não, isso aqui não dá certo não. Pode botar o Clavulin aí. Eu vejo porque não trabalho mais ambulatorialmente já tem muito tempo, pronto-socorro, essas coisas, então não trato sinusite, né? Mas quando vem colegas, me prescreve um antibiótico aí que eu tô com... Nossa, se você botar amoxicilina pura... A pessoa acha estranho. Não, que isso? E o bom, você vai me dar quando? Eles não aceitam de jeito nenhum, é só Clavulin. E a gente tem que lembrar, até aproveitando a falar sobre o uso indiscriminado, né, de antibióticos, a amoxicilina é aquele antibiótico de gaveta, né? Que a pessoa tem, que a pessoa conseguia no passado comprar na farmácia sem receita, que a tia dá ali pra sobrinha pra ela tratar dor de garganta, catarro, qualquer coisa, né? Aí toma uma dose achando que é pra dor. Exatamente. Então, por isso que a gente foi ganhando resistência ao longo do tempo, né? E outra coisa em relação à resistência é tempo de tratamento, né? E aí, normalmente já tem pacientes que já falam 10 dias de antibiótico. E a gente sabe que não é assim, né? Inclusive, quanto tempo que vocês recomendam para tratar essa pneumonia de casa, ambulatorial?
paciente Isso você bem. sabe que é uma coisa que a gente adora falar, né? A gente adora tempo curto de antibiótico e isso faz diferença na emergência de resistência bacteriana. Isso faz diferença em efeito adverso do paciente, faz diferença em custo, tanto o paciente em casa quanto o paciente internado. Então, para uma pneumonia não complicada, tranquilo, 5 dias está mais do que suficiente. Tanto em casa quanto no hospital. No hospital você pode fazer 2 dias de antibiótico venoso, o paciente está evoluindo clinicamente, laboratório também melhor, você pode fazer a switch para EVVO e completar 5 dias sem o menor problema. Tá? Um detalhe que é importante do antibiótico ambulatorial em especial, que é onde você vai quase sempre lançar a mão de oral, é lembrar dos pacientes com trato gastrointestinal manipulado, né? Gastrectomia, bariátrica, e a bariátrica tem aumentado muito. Antibiótico em pílula, em comprimido, em cápsula para esse paciente, a chance de dar errado é muito grande, né? Porque a maioria dos comprimidos precisa do estômago para ser diluído, né? Para ser desestruturado e sua forma ativa ser absorvida no duodeno, por exemplo. Então, para um paciente que é gastrectomizado ou que é bariátrico, solução é a melhor solução, né? Então, dar antibióticos que sejam líquidos já. E isso pode fazer diferença aí na evolução favorável de muitos pacientes, né? Tem antibiótico que não vai precisar do estômago, né? Mas ele tem um intestino curto de qualquer maneira. Então, ele tem um bypass ali que vai acelerar. Então, não dá para garantir que a absorção vai ser do jeito que a gente gostaria que fosse. Então, e aí o nível do antibiótico lá no parênquima pulmonar, que tem que ser lá no fluido alveolar, não adianta ser no parênquima só não, tem que ser lá no fluido, que a bactéria fica lá no fluido. Então lá dentro do alvéolo vai ser bem aquém do que o necessário, né? Se é um estrépito que já tem uma mica aumentada para penicilina, aí o problema dobra. Então acho que é um detalhe, mas é um detalhe importante. Que acontece, a gente esquece mesmo. Com Você mandou certeza. lá no grupo, inclusive, pessoal, a gente tem um grupo de antibióticos, né? A gente debate vários casos lá, um grupo bem bacana, né? Quem quiser ter acesso a esse grupo pode mandar uma mensagem aí que a gente manda o link, né? A gente discute alguns casos. E a gente esquece mesmo. Assim, eu mesmo, na hora que você mandou, eu falei, nossa, isso acontece o tempo todo. A gente tem pacientes dessa forma o tempo todo. E realmente a gente não se atenta. Então, bom, falando do paciente internado, ele está internado e aí ele não melhora ou ele piora. Como que a gente considera esse paciente com pneumonia nosocomial? Ou se é aquela mesma pneumonia que às vezes não cobriu direito, às vezes já tem uma resistência? Como que a gente faz essa diferenciação aí? E até pensando em qual antibiótico que eu coloco, quando eu coloco. Isso é interessante, porque para considerar hospitalar, você tem que considerar o período de incubação, né? Se você está com um paciente lá 10 dias internado e você descobre tuberculose, não necessariamente é tuberculose hospitalar, só porque está internado, né? Então, assim, e se ele tem uma pneumonia que está lá no 5º dia de tratamento, ele não melhora, até piora, o raciocínio inicial é assim, deu ruim, complicou, empiema, derrame pleural, abscesso, não necessariamente ele teve uma infecção relacionada à assistência à saúde, né? Então, é diferente daquele paciente que, vou dar um cenário aqui, internou com pneumonia, só que ele também tinha um IC ou um diabetes, fez cetoacidose, ele tinha uma outra doença que complicou. E aí ele internou, melhorou da pneumonia, ficou bem, mas estava ali manejando o AIC, por exemplo, e aí ele volta a piorar e tem uma piora pulmonar ali depois do 5º dia de internação. O ponto de corte geralmente são 3 dias, 72 horas, mas nesse cenário de internou por um motivo infeccioso, melhorou, aí estava compensando o outro. Então, tem que melhorar para depois piorar, entendeu? Não pode estar não melhorando. Então, porque a gente tem que levar em consideração o período de incubação daquela doença. Então, no caso de um paciente que internou só para tratar uma IC, então não tinha pneumonia, depois de 72 horas de internação, ele começa a ter um quadro pulmonar agudo, aí você vai começar a considerar a infecção relacionada à assistência à saúde. E aí, indicar ou não indicar um antibiótico para a gente hospitalar depende muito desse tempo. Porque se é uma coisa muito precoce, ali nos primeiros 5 dias, você não precisa de pensar que vai ter uma E. coli, SBL. Então, ainda assim, pode ter mais gente do ambiente comunitário
que só se aproveitou de uma situação de fragilidade do paciente e fez a exacerbação, né? Então, um paciente com DPOC que internou porque ele já tem, sei lá, um corpo pulmonar, e aí no 5º dia de internação, no 4º dia de internação, ele começou a ter uma infecção. Do ponto de vista de definição epidemiológica, ele vai ser relacionado à assistência à saúde, mas a Pseudomonas que complicou o DPLC dele provavelmente ainda vai ser comunitária. Diferente daquele que depois do 5º dia já foi manipulado, aí sim você começa a falar assim, não, isso aqui deve ser hospitalar. Então, e eu acho que esse tempo de 72 horas, culturalmente, foi uma coisa que a gente carregou por muito tempo, né? 72 horas para frente é hospitalar, não tem nenhuma avaliação, a gente já vai cobrir germe hospitalar. Mas não é assim, cada caso é um caso e é extremamente importante que a gente faça essa avaliação justamente para você não começar a dar tiro de canhão em mosquito, né? Porque o paciente está ali no 4º dia de internação, você já vai começar um meropenem? Não, às vezes é isso que o Bill falou, ainda pode ser agente da comunidade. E aí, e aquele paciente, né, que foi a sua pergunta inicial, que ele chegou com pneumonia e ele não está melhorando, aí você pode pensar que você está diante de um germe que não seja sensível àquela antibiótico terapia que você escolheu, ou que ele pode estar complicando com empiema, com abscesso, e aí você tem que buscar com imagem, né, tentar fazer diagnóstico para você entender qual é o seu quadro e para onde você vai com a antibiótico terapia. Que é o caso do pneumo, com o MIC aumentado para penicilina. Exatamente. Né? Você internou, ele estava tomando a amoxi lá no ambulatório. Putz, não melhorou, você deu amoxi com clavulonato. E não era uma penicilinase, era uma MIC alta mesmo. E ele também não melhorou. Aí você foi e deu ceftriaxona, ele começou a melhorar, entendeu? Então tem que levar esses fatores também em consideração. E aí, nesse caso, assim, qual antibiótico terapia faria diferença, por exemplo, em termos de assistência à saúde? Talvez eu teria que pensar no que é prevalente naquele hospital. Sim, Fundamental. sempre. Fundamental, né? Todo hospital que você trabalha, você precisa conhecer a flora bacteriana, o perfil microbiológico. A gente sempre tem que divulgar, isso aconteceu essa semana até, né? Que a gente divulgou lá no nosso serviço, a gente tem que divulgar o perfil microbiológico, inclusive por setor de internação. Porque você está pensando em uma pneumonia que o paciente adquiriu no hospital. Então, se ele está na enfermaria, quais são os germes mais prevalentes? Se ele está na UTI, quais são os germes mais prevalentes, né? Esse paciente tem fator de risco para multiresistência? Porque uma coisa é ele desenvolver uma pneumonia nosocomial no 10º dia de internação. Uma coisa é ele desenvolver depois de 60 dias de internação, completamente diferente. Com entradas e saídas em UTI, com uso prévio de antimicrobianos. Então, assim, tudo depende disso, né? Do tempo, de onde ele está e o que ele tem de exposição antimicrobiana. Pode acontecer, por exemplo, de você tratar uma pneumonia nosocomial com cefepime, com pipetazo. Pode acontecer de você tratar com polimixina com meropenem, que é o nosso dia a dia, né? Então, assim, não tem muito fórmula mágica. É sempre você avaliar o contexto do seu paciente, onde ele está e qual a exposição prévia e perfil microbiológico do hospital, sempre. Isso aí é mandatório. Não dá para você trabalhar em um hospital sem conhecer o perfil. Sim. E nesse paciente que você está pensando que é comunitário, assim, você não conseguiu cobrir mesmo e ele não melhora ou ele piora, para qual antibiótico a gente mexeria ou depende? Como eu disse, o problema do comunitário atualmente é muito resistência à penicilina, ou MIC aumentada para penicilina e resistência a macrolídeo por conta do uso indiscriminado de macrolídeo. Então, a cefalosporina vai muito bem nessa história. Quinolona também vai muito bem nessa história. Não teria uma resistência cruzada com isso. Então, realmente, aquele paciente está com dose certa, droga certa, tempo certo e interna, esse paciente vale a pena trocar o antibiótico. Falando do paciente não exposto, porque às vezes você tem um paciente exposto, Exatamente. Um paciente que interna com alguma frequência, você pode ter, não é o mais comum, mas você pode ter uma pneumonia por um enterobacterales, por exemplo, e SBL, né? Pode acontecer. O clássico disso é a fibrose cística, Exatamente. que tem risco de vir com pseudomonas multiresistente da comunidade, mas ele é um paciente que está em constante Exposição. contato com assistência à saúde. Aquele paciente que frequenta quimioterapia, aquele paciente que vem da casa de repouso. Então, por isso que o nome nosocomial, de nosocômio, ou hospitalar, de hospital, passou para relacionado à assistência à saúde. Porque hoje a gente tem várias assistências à saúde que não são dentro de hospital. E assistência à saúde vai aumentar o risco de MARSA também, né?
Sim, com certeza. Tudo que é Com resistência. certeza. Então, esse paciente, né? A Ju quer a resposta do antibiótico. Você já sacou, né? Tem que dar a resposta. É lógico. Esse paciente que está com CF ácitro, que tem exposição prévia, que tem entradas e saídas de serviços de saúde, você precisa aumentar o espectro para gram-negativo. Você pode ir para cefepime, por exemplo, ou pipetazo, você vai cobrir pseudomonas. Com pipetazo, você pode cobrir um ISBL, né? Claro que em pulmão, em corrente sanguínea, a gente prefere um meropenem, mas a gente ainda está falando de terapia empírica, né? Então, a gente pode ir para um pipetazo. Tem risco de MRSA, deve associar vancomicina. No choque séptico, sempre cobrir MRSA, tá? Então, a gente, naquele paciente muito grave, a gente realmente tem que cobrir tudo baseado na história epidemiológica dele. Isso é muito bom falar. Aquele paciente que chegou da comunidade, sem nenhum fator de risco de exposição prévia de antimicrobiano, né? Ou entradas e saídas em serviços de saúde. Mesmo que ele chegue grave, chocado, você não vai começar um merivanco. Você vai começar um CF ácido do mesmo jeito. A gente vê muito isso no pronto-socorro, né? O paciente séptico abre o protocolo de sepsis merivanco. Não, sepsis não é igual a antibiótico de amplo espectro. Não é. A escolha do antibiótico tem que ser sempre baseada no agente etiológico que você acredita que esteja causando aquela infecção. Tá? Então, é isso. Saiu do seu CF ácido, vai para cefepime ou pipetazo, adiciona vancomicina se tiver risco de MRSA. Espectro é diferente de resistência. Espectro é o que você precisa de cobrir. Resistência é o que você precisa de cobrir e tem risco de aquele antibiótico que tem o espectro adequado a não funcionar. Então, são coisas diferentes. E aí, pensando em culturas, a hemocultura, você acho que comentou mais no início, né? De que costuma vir muitas vezes negativo. Vale coletar sempre? Ju, eu acho que vale muito naquele paciente que já está muito mexido, sabe? Aquele paciente lá de pronto-socorro, que tem indicação de internação, mas você sabe que provavelmente vai evoluir bem, vai ficar aí seus 3 dias internado para fazer antibiótico venoso e vai embora com oral, não é obrigatório. No paciente mais mexido, mais exposto, sim, porque você realmente precisa tentar fazer o diagnóstico de um germe multiresistente. Então, você pode e deve lançar a mão da hemocultura. Daqui a pouco a gente vai falar de pneumonia associada à ventilação. Se esse paciente estiver entubado, faz um aspirado traqueal, uma cultura de secreção traqueal, painel respiratório por PCR, que é uma coisa que a gente gosta muito também. Então, no paciente exposto, mexido, grave, o ideal é que a gente realmente tente identificar essa bactéria. Até porque você pode começar um MRSA e você pode ver no resultado de cultura que ele não tinha um MRSA. E aí você tira essa vancomicina, né? Expõe menos o paciente. Então, para isso que serve também, para você tirar o antibiótico. E aí, no paciente que não está entubado, para coletar uma cultura ali, seria por lavado, né? O ideal. A grande questão qual é a resposta que você quer da cultura? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. É para te dar o diagnóstico? Não é para te dar o diagnóstico. Para te dar um diagnóstico etiológico rápido, tem que ser biologia molecular, tem que ser point of care. A cultura vai te dar uma resposta com pelo menos 3 dias, certo? No Einstein, né? Pelo menos 3 dias, assim, se for um crescimento rápido, um strep, cara, em 3 dias, ok. Mas de 3 a 5 dias, que é onde você já está começando a pensar em terminar o tratamento e não iniciar. E aí que vem o papel dos testes que não depende de crescimento, né? Os painéis. Mas também, se a gente tiver o acesso à secreção pulmonar, que pode ser um escarro, e aí, né, é cuspe não, é escarro, né? Aquele paciente que está muito secretivo mesmo, você pode fazer uma coleta, e o que ajuda muito não é a cultura, né? É a análise direta da secreção com um GRAM. Porque a gente fica muito na cultura, porque a cultura vai servir para a gente rever o antibiótico. Só que se vem ali, num GRAM, no dia seguinte, por causa da rotina do laboratório, é rápido, mas todo mundo tem que lembrar que o laboratório tem rotina, né? Não, mas um GRAM faz com 5 minutos, com 15 minutos, que é o tempo de corar. Cara, mas tem rotina. O laboratório tem que ter uma rotina e não vai ser feito imediatamente. Então, se você tem um GRAM ali, ele fala, olha só, tem cocos gram-positivos em cadeias, em filinhas. Você sabe que aquilo tem uma chance enorme de ser um estrepto. E aí te ajuda. Ou não, olha, está em cachos, você é estafa. Então, isso ajuda. Então, a cultura não vai te dar nenhuma informação a curto prazo. Biologia molecular, antígeno e GRAM te dão resposta a curto prazo.
E hoje, se você, pensando em convênio, pensando que no PA não tem laboratório próprio que vai para uma rede, é muito difícil você ter essa resposta rápida. No convênio, se você não pedir a cultura com a análise direta, com o GRAM, geralmente o laboratório não processa. Então, você não vai ter aquela resposta rápida. Então, realmente, assim, você tem que entender, quando você está procurando um agente com uma hemocultura, você vai fazer isso naquele paciente que você sabe que vai internar, porque ele está grave, e você vai conseguir checar essa cultura em 3 a 5 dias. Não é naquele paciente que estava vomitando, que você internou porque ele estava vomitando, entendeu? Então, ele está com curva de 0, mas está vomitando. Está com curva de 1, mas está vomitando. Esse paciente não precisa da cultura. Aquele paciente está com curva de 2, principalmente se um dos pontos for 65, você sabe que ele vai ficar mais tempo internado, porque ele vai ter que passar por um processo. Esse paciente merece uma hemocultura, uma cultura da secreção traqueal, se for bem coletado, porque aí sim você vai ter chance de enriquecer a epidemiologia, mesmo que não sirva para análise, acertei o antibiótico, mas enriquece a epidemiologia local, então fortalece um pouco nesse sentido. Mas a cultura não vai ajudar a gente a definir conduta. Isso tem que estar claro. Descalona, né? Descalona. Mas, mais uma vez, se a gente está pensando em 5 dias e o nosso laboratório não entrega uma cultura com menos de 5 dias, você vai estar encerrando o tratamento. Na hemocultura. Mas e às vezes pode prejudicar também, né? Às vezes o cara tá bem, melhora lá com ceftriaxona, aí cresce um bichão na cultura. Exatamente. Isso não acontece tão incomumente, né? Pode acontecer. E aí o que você faz com esse bicho e o cara bem lá, né? É por isso que exame diagnóstico microbiológico, a gente tem que entender o que a gente quer dele, entendeu? Aquele paciente que vai para o pronto atendimento com disúria, polaciúria, febre, que você vai tratar ele com uma ITU de qualquer forma, por 3 a 5 dias, não precisa de pedir uma urocultura, porque ele não vai ficar esperando 3 dias no pronto-socorro para ir embora. Então, realmente, a gente tem que entender qual a resposta que eu quero daquele exame, entendeu? Quer um exame bom para pneumonia? Chama procalcitonina. É uma cultura indireta essa aí. Por quê? O PCR, ele aumenta com qualquer reação inflamatória. Cara, é muito bom o PCR. Mas o vírus também aumenta ele. Você quer entender se é bacteriano ou não? Cara, pede uma procalcitonina. No guideline nacional de pneumonia, ele até tenta fazer uma correlação do valor da procalcitonina com típico e atípico. Então, é um exame que é muito melhor do que cultura para o dia a dia. Sai mais rápido. Sai rápido, define algumas coisas e também vai servir muito para critério de cura depois. Só tiver, exatamente. E até para suspender o antibiótico, até para suspender o antibiótico. Então, isso ajuda. Tem que coletar cultura na hora certa, ok, isso vai ter um monte de benefício. Eu só vou saber se o estrep está ficando resistente ou não, se ele crescer em cultura. Então, existe sim o benefício da coleta cultura naquele paciente internado, que vai internar. Mas, para definir conduta, point of care, então os painéis, que Carol pode explicar um pouco melhor, e exames que façam sentido ali. PCR é legal, curva, né? Um isolado não ajuda muito, mas curva de PCR é bom. Se tá lá, PCR de 30, 30, 30, 30, 30, o paciente está melhorando mais ou menos, não é que você errou o diagnóstico. Talvez tenha uma complicação, empiema, derrame, um abscesso. Mas aquele paciente que era 30, 20, 5, beleza, tá curado, vamos embora. Procalcitonina, uma pneumonia, não sei se é viral, se não é, tá meio estranho. Pô, vem negativa procalcitonina, o cara tá na cara que pode ser viral. Então aí a gente não dá antibiótico, dá um Zotamivir. E explica para ele, ó, daqui a 3 a 4 dias, se você voltar a ter febre e tal, você procura gente novo que pode ser assim. Então, isso muda a conduta. E voltando à pergunta da Ju, né, você viu. O paciente, você fez lá o antibiótico que você escolheu, o paciente está bem lá com o CF ácido dele, saiu o bichão. O que você vai fazer? Não vai fazer nada, você vai só observar, né? Lembrar que tem colonização de via aérea, né? Às vezes aquele bichão que saiu ali é um colonizante, então é uma coisa que a gente precisa sempre avaliar os resultados de cultura. Não vai fazer nada, observa. Você já está no 5º dia de antibiótico, ele melhorou de sintomas, melhorou de laboratório, tá tudo certo, só observa o bichão.
tá? Realmente a gente não pode deixar a cultura atrapalhar a gente, né? Pensando em complicação, um paciente que faz, em tratamento, faz um abscesso, faz um empiema, isso mudaria em termos de espectro? Ou muda em termos de tempo de tratamento? Não necessariamente muda espectro. Tempo, com certeza, e talvez abordagem cirúrgica, né? Às vezes você tem que lançar a mão da cirurgia de tórax, avaliar a necessidade, a indicação de drenagem de um abscesso ou de um empiema, e certamente aí a gente vai fazer um tempo prolongado, pelo menos 10, 14 dias de antibiótico. E aí dá para acompanhar por imagem também, Sim, né? Você tá reduzindo. deve se acompanhar por imagem. Aí o critério de cura, ele é clínico, radiológico e laboratorial. Exatamente. Bom, vamos falar agora do paciente da UTI, né? E aí a gente entra aí na PAV. Lembrando também que o paciente, igual você falou, que interna na UTI, não necessariamente ele precisa ir para a UTI com Merivanco. A gente está pensando em algum bicho da comunidade, dá para esse paciente ir para a UTI com cefázetro. Mas pensando no paciente que já está internado, e aí vem piora radiológica, ventilatória, como é que fazem aí o diagnóstico realmente da PAV? Você está falando de ventilação mecânica, ventilação né? mecânica. Antes da gente falar em diagnóstico de PAV, eu acho que é muito importante a gente falar sobre prevenção de PAV, né? A gente sabe que qualquer paciente submetido a dispositivo invasivo existe um risco maior de ter infecção, né? Então, pneumonia associada à ventilação, ITU relacionada à sonda e infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Então, no paciente em ventilação mecânica, é muito importante a gente aplicar os pacotes de medidas de prevenção, que são os bundles, né? Que as UTIs têm esses pacotes aplicados, eles são gerenciados pela equipe pela equipe assistencial e pela NCIH também, ou CCH ou SCH. Então, o que a gente precisa? Cabeceira elevada, 30 a 45 graus, isso é muito importante. Pressão do cuff entre 20 e 30. Higiene oral com clorexidina, 0,12%, muito importante também. Avaliar todos os dias, né, se o paciente pode começar um desmame ventilatório, avaliar todos os dias se aquele paciente pode começar a diminuir a sedação, avaliar precipitado no circuito, se precisa trocar, limpar, tubo de aspiração subglótica, em especial pacientes neurológicos. Então, essas medidas são muito importantes para a gente prevenir a ocorrência de PAV. Pensou em PAV, quando é que a gente vai pensar em PAV? O paciente em ventilação mecânica que começa a piorar a troca gasosa, aumentar a secreção pelo tubo, aumentar ronco, estertor, leucocitose, leucopenia, febre. E o mais importante, né? Tudo começa com a nova imagem ou a piora da imagem. Então, você tá com seu paciente, a gente faz raio-x a cada 2 dias na rotina, né? Dependendo do quadro do paciente. Paciente em ventilação a gente faz. Então, você viu uma nova imagem no raio-x e você tem esses outros critérios, pelo menos 2, você está à frente de um diagnóstico de PAV. Não necessariamente você precisa do agente etiológico para fazer o diagnóstico. E aí você vai fazer a pergunta, e aquele raio-x ruim o tempo todo? É a dor de todo intensivista, né? O raio-x, às vezes ele ajuda, às vezes ele não ajuda. Mas a Carol descreveu brilhantemente o diagnóstico de certeza da pneumonia, né? Isso é um diagnóstico clínico e epidemiológico. Isso vira PAV além de ser PAV lá na beira-lei, também vira PAV lá na prova, né? Lá na classificação. Lá na classificação, quando for discutir ali mensalmente os indicadores, vai ganhar um xizinho lá também, né? Essa é um diagnóstico que ninguém discute, né? Mas quando você já tem um raio-x muito ruim, quando a imagem ainda não alterou, você tem um paciente com uma febre nova na UTI, então, e tem ali alguns fatores que já falam, eu acho que ele vai piorar do ponto de vista pulmonar. Então, nesses contextos, a gente vai ter que pensar em pneumonia, porque ele tem o risco está ali, né? Chama tubo. O risco principal está ali. E aí, quando a gente não tem as medidas tomadas de forma correta, né? Os bandos de prevenção, e aí, realmente, você começa a ver, provavelmente, o inicial, que geralmente a gente entende no dia a dia, né? Quando está ali nos rounds com o intensivista, olha, começou a piorar a secreção. Aí já começa... Aí daqui a pouco ele já colheu a gasometria da tarde, aí já tinha lá, começou a cair a PO2 lá, ou você começou a ter que aumentar um pouquinho o parâmetro no ventilador, aí já acendeu outra luzinha. Então, realmente isso começa a chamar a atenção para a pneumonia. Putz, tem um monte de outro dispositivo lá, o cara tá com
tá com Shile, tá com catéter central, mas existem esses sinais de fato, né? Então, o filão dessa história é que pra gente lá no controle de infecção definir a pneumonia ou a traqueobronquite, a imagem vai fazer muita diferença. Vai ser realmente um divisor de águas, no fim das contas. Mas ali na beira-leito ainda vale muito essa questão dos primeiros sinais, né? Então, uma coisa é você definir um diagnóstico para você tratar aquele paciente. Outra coisa é a gente classificar como PAV. Né? No final das contas, o que importa é o seu julgamento clínico frente a esses critérios, né, que eu falei, que Bill reforçou, e tratar o seu paciente. E realmente a gente vê isso com muita frequência. Então, às vezes, a gente sabe que vocês estão tratando uma pneumonia lá, a gente concorda, e a gente aqui na CCH, a gente não classifica como PAV, porque não tinha imagem. Bom que ajuda os indicadores, né? Ajuda os indicadores. Porque isso é um critério Anvisa, né? A gente é obrigado a seguir o critério Anvisa, que nem sempre conversa com o que a gente tem lá na ponta, lá dentro da UTI. Realmente é uma dor. Eu acho que a gente já teve várias discussões dentro da UTI, se trata ou se não trata. Né? Aqui, antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre isso. A traqueobronquite é algo que incomoda a equipe, a enfermagem de chama o tempo todo, olha, é pus puro no tubo, e eles meio que te cobram que você faça alguma coisa. E não necessariamente a gente vai tratar essa traqueobronquite, né? Às vezes o paciente só tem a secreção, ele não piora parâmetros ventilatórios, ele não piora laboratorialmente, ele só tem realmente aquela quantidade de secreção. Incomoda bastante, mas não necessariamente a gente precisa tratar. Pra gente pensar em pneumonia, a gente realmente tem que ter ou a imagem ou todos aqueles outros né, critérios que a gente descreveu. Pus puro no tubo não é igual a pneumonia. Pode ser uma traqueobronquite, a gente sabe que realmente é uma polêmica, né, tratar ou não tratar, mas de fato não há indicação clássica de você tratar uma traqueobronquite. Lembrar que a gente está com o paciente na mão, você está com o paciente o tempo todo, né? Então, se ele instabilizar, se ele abrir algum outro sintoma, se ele fizer uma febre, se ele piorar a troca, você tem a oportunidade de avaliar o tempo inteiro e tomar a sua decisão, né? Mas uma coisa a enfermagem está certa. Se não fizer nada, vai virar uma pneumonia. Sim. Porque vai descer. Vai descer. Então, acho que é interessante isso mesmo, né? Tratar colonização não pode acontecer. Só que a gente tem que lembrar que a infecção é precedida pela colonização. Então, se você tem alguma coisa ali e não fizer nada, vai acontecer, né? Então, isso é importante de falar. Uma coisa que a gente chama atenção lá na UTI é em relação até ao paciente neurocrítico, né? A gente fala que o paciente neurocrítico tem até o cheiro, que é característico dele. Que é aquele cheiro bem... E saiu um artigo, inclusive, recentemente, não sei se vocês chegaram a ver, sobre a dose única de ceftriaxona. Polêmico. Vocês chegaram a ver? Sim, foi um estudo até muito bem desenhado, né? Foi convincente, né? Foi convincente. A minha crítica, assim, é a questão, na nossa realidade de gram-negativos multiresistentes, será que o ceftriaxone vai mudar alguma coisa? Eu acho que talvez devesse ser indicado em um paciente não exposto, né? Mas, assim, mesmo que ele não tenha sido exposto, ele está na sua UTI, ele foi entubado dentro do seu hospital, que tem uma flora bacteriana já Brasil, né? Gram-negativo multiresistente, será que o ceftriaxone muda? Não sei, né? Eu acho que é diferente a nossa realidade. Mas eu gostei do artigo. Não, de fato é um bom estudo. E são vários estudos que tentam, mais uma vez, né? Colonização que precede a infecção. Eu trabalhei muito tempo com trauma, né? Carol trabalha ainda hoje com ambulatório e já tiveram muitos estudos falando assim, vamos fazer cefazolina na ambulância? E teve uma coorte que mostrou que tinha benefício. Mas depois, quando você transporta para outras realidades, né? Então, o cara se acidentou aqui no interior de Manguinhos, no meio do mato. Será que a cefazolina vai fazer alguma coisa? Então, tem que levar em conta o contexto, né, local para a gente poder saber se aquela conduta daquele artigo vai se encaixar com todo mundo. Mas, assim, para aquela população, parece que o benefício foi muito bom mesmo. Né? Então, acredito que é uma coisa a se pensar, dependendo do tamanho desse problema para nós, né? Então, pensando onde a gente vive uma realidade comum, que é no Santa Rita, lá tem muito paciente oncológico, o paciente que já é muito exposto. Então,
sabe? Não é aquele paciente que ele veio pelo pronto-socorro, mas ele tem muita relação com a assistência de saúde. Sim, ele Então, entra e sai muitas vezes. Exatamente. Né? Então, tem que avaliar esse contexto. Porque, assim, ler aquilo lá e simplesmente chegar, ó, resolvi os nossos problemas. E aí você se frustra com uma coisa que não é tão bem assim. E você gasta, e você expõe, e você tem gera muita resistência coisa melhor que bacteriana. pode ser feita antes disso. Se você não quer... Me conta! Por quê? Se você não quer ter uma complicação de influenza, é só tomar a vacina de influenza. Se for boa, nanina, então, hein? Boa. Mas é uma vacina disponível na rede pública, Sim. então que obviamente que segue os grupos, né? Mas quando a Carol começou a falar de PAV, ela falou exatamente do principal da PAV, que é a prevenção. Mas tudo isso que a gente falou, a gente tem que lançar a mão do que a gente tem de melhor em prevenção. O paciente oncológico, o paciente com comorbidade, não vou nem falar do oncológico não, com comorbidade tem direito à vacina de pneumo, tem direito à vacina de meningo, tem direito à vacina de influenza. Eu ia acrescentar justamente então, a assim, do pneumo, né? Que é pois muito é. importante. Então, assim, a questão é que a gente não tem cultura de se adaptar a esses métodos de prevenção, né? A prevenção, ela vai culminar na redução da resistência, porque interna menos. Então, o grande sentido de tudo é de aproveitar o que a gente tem de recurso de prevenção. Eu acho que isso que é o mais importante. E da influenza, como eu disse, já começou a ter casos, a vacina está disponível na rede pública. Então, a gente precisa, já começou a campanha, a gente precisa de lançar a mão desse artifício especificamente. Lembrar, como a gente disse, né, que uma pneumonia viral pode preceder uma pneumonia bacteriana, então a influenza entra muito importante, muito forte nesse contexto, e a pneumocócica também. Então, assim, eu que faço consultório de infecto, eu nunca perco a oportunidade de perguntar para o adulto, que eu só atendo adulto, sobre cartão de vacinação. Não tenho números nem meus, nem talvez até você saiba, né, qual o percentual da população vacinada, mas eu juro, assim, eu acho que 85% dos pacientes que têm indicação de pneumocócica, por exemplo, acima dos 60 anos, não tem pneumocócica. E é o paciente que vai internar com pneumonia, ou que vai tratar ambulatorialmente pneumonia. Exatamente. Você pergunta sobre influenza, não tomo essa vacina porque eu tomei e fiquei gripado. Cara, você não ficou gripado por influenza, tem diversos vírus. Então, realmente, isso a gente até achou que a pandemia fosse reforçar a importância da vacinação, mas infelizmente não aconteceu. Acho pior. Eu não sei como está a cobertura vacinal, mas assim, na minha experiência tem pouca gente vacinada, então é uma coisa que a gente tem que levar, não só a infectologia, mas todos nós que somos clínicos levar isso para a população, porque a gente vai evitar esses problemas dentro do nosso hospital. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Existe dado robusto nisso. E todo mundo que viveu a pandemia viu a pandemia pré e pós-vacina. A vacina é ruim. Cara, mas foi o que deu. Foi o que parou. Desafogou tudo. É. Foi o que deu a oportunidade da coisa começar a melhorar. Então, funciona. Essa é a verdade. E o SUS tem muita coisa disponível para todo mundo e principalmente para aquelas pessoas que têm comorbidade. Então, vacina de pneumo tem que tomar, cara. Porque ela funciona. E a questão da população adulta, eu costumo brincar que depois que a sua mãe te dá o seu cartão de vacina, ele para de ser atualizado. Verdade. Quando você sai de casa, ela fala assim, tá aqui, meu filho, ó, sua certidão de nascimento, a chave do carro, seu cartão de vacina. Dali pra frente, acabou. Então, o adulto, ele não tem o hábito de se vacinar, certo? E o mercado de vacinas para adulto tem crescido muito, porque é um público que está com déficit de indicação de vacina, né? E tem alguns estudos que todos os laboratórios do Brasil, DASA, Delboni, Einstein, Fleury, eles se juntam e compilam dados de doença respiratória. É nítido que já começou a cair Covid, teve um monte de Covid no início do ano, né? Já começou a cair Covid, influenza explodindo, então tem que vacinar logo. Não é nem só vacinar logo. Isso. Covid, influenza explodindo e sincicial respiratório. Criança e idoso. E agora tem uma vacina para idoso. De sincicial respiratório. De sincicial? Acabou de ser lançada. Infelizmente não é uma vacina barata. Quanto custa?
mais de R$1.000, R$1.000 e poucos Tem reais. lá na Nina? É uma vacina que tem todas as redes. Tem na cupom Nina, de desconto? tem cupom. Aí na Nina tem 1000. uma Eu lei. tenho 1000, cupom 800. do, tá? Mas tem uma vacina sim, ela chama Arexvir, uma vacina da GSK, que ela dura 2 temporadas. E é só de para ciência social, idoso? acima de 60 Não veio anos. de criança, né? E isso é tão importante que vai ser lançada uma nova vacina de sincicial que já foi aprovada no Brasil, uma vacina da Pfizer, que a gestante toma para proteger a criança quando nasce. Olha, Caramba. gente, sensacional. Segundo e terceiro Que trimestre. massa. Legal. Exatamente. Essa vacina já está aprovada, só não foi lançada ainda. Mas tudo isso para reforçar que essas duas não tem na rede pública e tal, mas na rede pública tem influenza e tem pneu. É tomar, só isso. É isso aí. Tem muita gente que é contemplado com a vacina da rede pública. Se a gente quiser ir lá no público tomar pneumo, a gente não vai conseguir. Mas um idoso, um paciente com comorbidade, isso é clássico no cartão vacinal do paciente com doença crônica e só você ir lá e você vai conseguir vacinar. Mas as pessoas não sabem. Nossa. Quando eu falo isso no consultório, é mesmo? É. O máximo que eles ouvem falar é sobre zoster. Porque zoster eu acho que tem muita propaganda e eles sabem. Influenza eu não tomo porque fiquei gripado e pneumo nem sabia que existia. Então, realmente, a gente precisa divulgar isso, né? Exatamente. Legal. Para finalizar, vou só lançar mais uma pergunta, só pra gente encerrar aí. Voltando para traqueobronquite. Lá vem. Em relação a coletar a cultura e não iniciar tratamento, assim, nesse paciente que tá bem, tá estável, saiu um artigo recentemente falando que daria para coletar e não iniciar antibiótico se esse paciente estiver bem. O que vocês pensam sobre isso? Eu vou me abster porque foi um estudo que não deveria ter sido feito. Basicamente, para que coletar se você não está pensando em tratar? O que você vai fazer com esse resultado? O paciente está bem, você achou que não tem indicação dele tratar, você coletou. Aí chegou a cultura negativa. Cultura negativa não descarta. Chegou a cultura positiva. Se você decidiu não tratar, é porque não está precisando de tratamento. Você vai fazer o que com essa cultura? Então não faz muito sentido, né? Não teve piora do desfecho nesse estudo, porque provavelmente ele não tinha uma infecção tratável. Então, é a grande questão da bacteriúria sintomática. Você vai tratar em quem tem que tratar. Gestante, procedimento urológico invasivo, porque você vai causar uma porta de entrada. No caso de um procedimento urológico, a bactéria está ali. Mas se você vai lá, vai biopsiar a próstata, por exemplo, você fez a porta de entrada e vai causar uma prostatite aguda, uma sepse urinária. Bacteriúria sintomática na gestante, porque aí tem risco de parto prematuro, sepse neonatal. Então, nesses casos, tem que tratar. Agora, como é que eu não vou chamar de traqueobronquite assintomática? Então, se tem sintoma, trata. Porque ninguém chega lá com disúria, polaciúria, colhe a cultura e fala, daqui 3 dias você volta, por favor, só para ver se está positivo. Então, aquela questão, o que você quer que a cultura te responda? Isso que é o detalhe. A grande questão é assim, vamos fazer uma cultura de aspirado traqueal e eu vou falar com o meu laboratório para liberar isso em 3 dias, pelo menos uma parcial, para eu ver se eu vou descalonar, se eu vou mexer no esquema. Agora, a conduta terapêutica, ela não tem que depender de cultura nunca. Isso. Porque cultura não é imediato. Então, o detalhe é, se coletou cultura e não tratou, é porque não tinha que ter coletado cultura. Isso. E isso é uma coisa que a gente precisa mudar a mentalidade, porque a gente, falando em medicina baseada em valor, né, que é uma coisa que Gabriel ama, Gabriel vai ver esse podcast. Com certeza. A gente precisa racionalizar recurso, né? Às vezes a gente está num serviço que tem muito recurso, beleza. Mas você vai sair pedindo, você vai sair gastando, o que você vai fazer com aquilo? Né? Você vai acabar usando mais pessoal para coletar aquele material, você vai usar pessoal dentro do laboratório, você vai gastar para o hospital ou para a operadora de saúde, não vai fazer nada com isso. Então isso é uma coisa que serve para tudo, né? Não só para antimicrobiano, mas para exames, né, propedêutica. Você só pode pedir aquilo se você for usar aquilo. É igual o médico no consultório que pede um monte de exame e quando chega ele não sabe o que fazer com ele. Para que você pede? Sim. Né? Então, acho que a traqueobronquite é muito isso, né? Que a gente conversou há alguns minutinhos atrás. Se tem sintoma, né, se realmente tem sintoma, você vai pensar em tratar. Se é só um pus no tubo, não. E para que a cultura desse pus? Não faz sentido. Terminamos com esse lacre. Muito bom. Carol, Bill, muito obrigada. Bill, quer falar um pouquinho sobre a Nina?
Eu acho que assim, a imunização, a vacinação, ela é um desafio, sim. E quando a gente criou a Nina para ser exclusivamente domiciliar, ou sem home, ou sem company, foi justamente para facilitar o acesso, estimular a pessoa a não ter que parar o dia a dia dela para poder realizar aquela vacinação. Então, doutora Érica, que vai ouvir esse podcast, provavelmente é prova viva disso, que recebeu as vacinas no plantão dela na UTI. É mesmo? Recebeu. Então, assim, a ideia de criar uma empresa, de criar um modelo de negócio que vai até o cliente, ele está completamente alinhado com a nova sociedade que está se construindo e é para facilitar uma coisa que é de bem público, né? Então, você facilitar acesso é bom para tudo e para todo mundo. E a ideia da Nina com vacina é isso, com as infusões domiciliares é isso, e daqui a pouco com a oncologia domiciliar também vai ser nessa vibe de facilitar acesso. Vou perder em breve meu sócio, meu parceiro. Carol, quer falar um pouco sobre o curso aí que a gente está planejando aí para um futuro? Então, esse futuro próximo, né? Dessa vez amém. isso vai sair. Estamos comprometidos em lançar esse curso que vai ser muito bacana, né? A gente está preparando já as aulas em síndrome clínica, em stewardship de antimicrobianos, em dose correta para o alvo correto, para a bactéria correta. Então, a gente tem a ideia de entregar alguma coisa bem prática, bem para o dia a dia, realmente para o médico conseguir traçar sua conduta, conseguir saber aqueles detalhezinhos que a gente não aprende tanto assim na faculdade. Então, a gente acha que vai ser muito bacana. A gente já começou o grupo, né? Então, a gente de vez em quando discute algumas coisas, leva algumas informações. Quando a gente lançar o curso, a gente também vai ter o grupo para a galera do curso, né? Para a gente acompanhar, pelo menos por algum tempo, né? As tomadas de decisões. A gente também vai elaborar alguns cards de penetração tecidual, de dose de antibiótico, talvez de síndrome clínica, mas síndrome clínica é um pouco grande. Então, a gente está bem animado. Vão ser umas 6 semanas mais ou menos, umas 14 a 16 aulas. Vai ter eu, Bill, Caio, que é microbiologista, parceiro nosso, e Rayan, que é farmacêutico clínico, parceiro nosso também. Então, vai ser um curso bem legal. A gente está animado. Também tô ansiosa. Muito obrigada pela presença de vocês. Se alguém quiser encontrar vocês nas redes sociais, vocês querem deixar ou não faz diferença? Pode procurar @Nina Saúde. Nina Saúde. O meu é @doutora Carolina Salume. Muito e o dele é @Bilbacete também, tá? Sim, também. Muito obrigada pela presença, muito bom. Espero que a gente possa depois fazer outros, né, sobre outros temas. Vamos fazer assim. Obrigada, Ju. É sempre muito bom vir aqui na MD. Muito gostoso fazer esse bate-papo com você. Obrigada. Agradeço. Obrigado. Tamo junto. Muito obrigada. Tchau, tchau.